Canal Novel e Fanfic Narradas. Fanfic Cyberpunk, de um ninguém à lenda. Capítulo 478. Tudo vai acabar em breve. Arford. Não é exatamente um sobrenome comum, pelo menos não nos modernos Estados Unidos. Mas pergunte a qualquer pessoa na indústria de tecnologia militar, e ela imediatamente pensará em um homem. Lucas Arford, CEO da Militech, um titã corporativo. Uma das figuras mais poderosas do mundo. Cara estava certo. O motivo pelo qual Lucius Haynes não temia mais Arasaka? Ele tinha alguém o apoiando. Mas ninguém imaginaria que o homem que puxava os cordões por trás do prefeito de Night City era o próprio CEO da Militech. Ao contrário de sua antecessora, a atual presidente Rosalind Myers, que tentou subjugar Night City pela força bruta, Lucas Arford adotou uma abordagem diferente. Ele preferiu a infiltração sutil. Outra guerra corporativa com Arasaka? Não valia a pena o risco. Comparado a isso, subornar um prefeito era uma pechincha. Haynes, cada vez mais frustrado com o domínio da Arasaka, mudou de lado alegremente. Agora um agente triplo, antes aliado aos Estados Livres, depois a Arasaka e agora a Militech. Não importava quem estivesse no comando, contanto que ele continuasse sendo prefeito. Arasaka não era ruim em si, mas, no fim das contas, ele era um norte-americano, e a Militech lhe dava mais liberdade de ação. Após relatar o incidente do dia a Lucas Arford, Haynes conseguiu exatamente o que queria. Arford prometeu outra contribuição maciça para a campanha, o suficiente para esmagar seus rivais na mídia e dominar as pesquisas. Era exatamente o que Haynes esperava. Após algumas palavras de agradecimento bem ensaiadas, ele encerrou a chamada segura, feita através de um retransmissor orbital da Militech. A sombra do incidente de hoje havia se dissipado. Ele era novamente o prefeito confiante e arrogante, amado, ou pelo menos tolerado, pelo público. Hora de aproveitar a noite. Ele saiu da sala de comunicações privada e a prova de som do clube, construída sob medida para discussões confidenciais, e dirigiu-se a uma sala reservada com o cartão de membro anônimo de Wilton Holt. Mesmo que fosse descoberta posteriormente, nada o identificaria. Lá dentro, ele encontrou o chip Braindance já preparado, destinado a ajudá-lo a relaxar antes do entretenimento planejado para a noite. Mas ele não conectou o aparelho imediatamente. Ainda estava eufórico com a ligação. Aquele tipo de doação abria um leque enorme de possibilidades. Ele precisava pensar. Qual seria a melhor maneira de usar o dinheiro, o que talvez devesse em troca? Ele acendeu um charuto. O suporte da Militech não era gratuito. Haveria expectativas. E agora, era a hora de retirar as Badlands da jurisdição do NCPD. A Militech já dominava as zonas periféricas de Night City. Se Haynes também entregasse as Badlands, seu perímetro corporativo estaria completo. O último bastião da Arasaka na América do Norte estaria cercado. Se a guerra recomeçasse, seria o primeiro a cair. Um favor desses? A Militech ficaria satisfeita. Haynes fumava seu charuto calmamente, completamente alheio ao fato de que alguém o observava do teto. Ele ainda não está usando? Sério? Corremos para instalar um vírus de morte naquele BD, e agora ele está lá sentado fumando? Oliver resmungou do carro de vigilância, com os olhos fixos na transmissão ao vivo do visor cibernético de um colega. Ele já está em estado de lucidez pós-orgasmo antes mesmo de começar. Esse cara está com algum problema? E se ele nunca ligar o aparelho? Continuou Oliver. A ideia é simular um ataque cardíaco causado por choque induzido pelo BD. Mas se ele pular a parte do BD e a boneca sexual aparecer, ele termina a brincadeira, apaga a memória dela e pronto. Missão arruinada. Cal interrompeu, com voz calma. Se ele não fizer isso sozinho, nós o ajudaremos. O objetivo deles era claro. Holt havia entregado Haynes à corrida da Rainha Vermelha. Agora cabia à equipe de Car garantir que o prefeito morresse de ataque cardíaco após usar um BD corrompido. E se ele se recusasse a cooperar? Eles agiriam. Eles já estavam lá dentro. O isolamento acústico da suíte era de primeira qualidade. Ninguém ouviria nada. Não havia necessidade de teatralidade. Cara preferia soluções simples. Olá. Absorto em seus pensamentos, Haynes ouviu de repente uma voz que não deveria estar ali. Instintivamente, ele se virou na direção da fonte do som, e em seguida congelou com os olhos arregalados. O painel do teto havia sido arrombado. Sob a iluminação vermelha e sombria da boate, uma figura desceu, sua silhueta tingida de um vermelho escuro. Quem diabos? Mas o instinto falou mais alto que a curiosidade. Haynes correu em direção a uma cadeira próxima, embaixo dela, um botão de pânico. Ah, não tão depressa. Haynes se movia com uma velocidade surpreendente para um homem de seu tamanho, mas não o suficiente. Sua intenção era óbvia demais. Jack, contenha-o. Você nem vai se dar ao trabalho de fazer isso você mesma? Murmurou Jack, dando um passo à frente. Num instante, o homem estava ao lado de Haynes. Suas mãos enormes se fecharam nos ombros do prefeito, como correntes de ferro. Haynes não conseguia se mexer um centímetro. Merda. Ele conhecia aqueles nomes. Ele conhecia aquelas vozes. Jack e... Car? Ele gritou incrédulo, mas sua voz não conseguiu romper o isolamento acústico da suíte. O eco foi oco, inaudível para qualquer pessoa do lado de fora. Ah, ótimo, bom trabalho, Jack, disse Car secamente. Eu estava usando o mod facial. Que jeito de gritar meu nome. Você disse meu nome primeiro, seu idiota. Será que fiz isso? Caro não se importou. Seu disfarce se desfez. Seu rosto verdadeiro reapareceu, e o horror de Haynes aumentou.
Cara pegou a ficha BD da mesa e deu a ele um sorriso calmo e ensaiado. Prepare-se. Só um pouquinho de dor. Vai passar num instante. Senhor Haynes. Ele não precisou que o prefeito ligasse na tomada. A inserção forçada funcionou igualmente bem. Capítulo 479. Encontro de Natal. Prezados telespectadores, este é o News 54. Hoje trazemos a vocês uma reportagem chocante. Segundo fontes confiáveis, o prefeito Lucius Haynes foi alvo de um incidente horrível no início da tarde de hoje. Um psicopata cibernético tentou assassiná-lo. Embora Haynes tenha sobrevivido inicialmente, ele faleceu tragicamente pouco depois devido a um ataque cardíaco causado por extremo choque e estresse. O evento causou grande comoção em Night City. Os cidadãos lamentam a perda repentina de seu prefeito, uma figura amplamente respeitada por sua liderança e compromisso com o povo. Sua morte não é apenas uma tragédia pessoal, é uma perda para todos nós. As autoridades iniciaram uma investigação completa para garantir que o autor seja levado à justiça e para evitar ataques semelhantes no futuro. Enquanto isso, o governo municipal está preparando um funeral de estado para homenagear este ilustre líder. Bip. Com o som suave da TV desligando, a transmissão terminou. Nunca passa nada de bom na sua TV, cara. Você não assiste a nada? Essa reportagem deve ter mais de um mês, né? O roqueiro mundialmente famoso Kerry Eurodyne estava esparramado no sofá no andar de baixo do apartamento de 2 andares de cara, chamando enquanto ele trabalhava na cozinha. E onde estão todos os outros? Não era para ser uma confraternização de Natal? Quem apareceu? Dê um minuto, Kerry. Carl não levou a reclamação a sério. Afinal, Kerry tinha chegado antes de todos os outros, reclamando ou não, chegar cedo lhe garantia um passe livre. Haverá bastante gente esta noite. É mesmo? Seus camaradas mercenários? Eles são todos tão durões quanto você e o Brown. Bem, enquanto Carl pensava em como responder, Brown, ocupado preparando a comida, virou-se e falou. Kerry, não me compare com o Carl. Ele é o melhor mercenário de Night City agora. Você está me bajulando demais. Sério? Ainda acho que você é o mercenário mais durão que já vi, Brown. Lembra da Itália? Aquela fã obcecada queria me arrastar para o inferno em algum pacto suicida bizarro entre amantes, e você a derrubou em segundos. Ela nem se mexeu. Honestamente, você me lembrou a Rogue em seu auge. Se Carla estivesse lá, ele a teria impedido no instante em que ela teve a ideia. Meus reflexos não chegam aos pés dele. Ah, ótimo, agora vocês só estão se elogiando. Carl suspirou. Com apenas 3 caras lá embaixo, ele, Kerry e Brown, e T-Bug ainda se arrumando lá em cima, o resto do grupo estava fazendo compras ou buscando convidados. Sem nada melhor para fazer, a conversa se transformou em um bate-papo sem rumo. Cara talvez fosse preguiçoso por natureza, mas os convidados de hoje eram todos amigos. Ele não podia exatamente pedir que fizessem o trabalho. Então passou a manhã preparando a comida sozinho, ainda sem saber quando os outros chegariam. Nesse instante, o painel do elevador começou a piscar, chamando a atenção de Kerry. Parece que finalmente alguém chegou. Já estava na hora. A festa é hoje à noite, Kerry. Você só chegou cedo demais. Assim que o elevador parou e as portas se abriram, uma voz enérgica soou antes mesmo que alguém fosse visível. Ei, estamos aqui. Eram Rebecca e o resto da equipe do Maine. E aí, a turma toda tá aqui. Carlos cumprimentou com um aceno de cabeça, bem na hora em que ia pedir ajuda a Maine na cozinha. Mas algo estava errado à contagem de pessoas. Onde estão Lucy e David? O elevador estava muito cheio. Eles estão no próximo grupo, disse Sasha com um sorriso. Entretanto, Rebecca avistou alguém no sofá. Espere um segundo. Ele me parece muito familiar. Meu Deus, é o Kerry? Kerry Eurodyne? Já ouvi sua música. Olá, mocinha, disse Kerry, acenando com a cabeça para ela. Assim que seu rosto ficou claramente visível, todos da equipe de Maine, exceto o próprio Maine, ficaram completamente atônitos. Não acredito, é mesmo ele? Rebecca, você se esqueceu no que Brown e os outros estão trabalhando ultimamente? Maine, que já havia sido informado previamente, não ficou surpreso. Ele arregaçou as mangas e caminhou em direção a Carl. Precisa de ajuda? Parece que você está com as mãos cheias. Eu ia te chamar agora mesmo. A cozinha tinha um compartimento transparente e hermeticamente fechado, grande o suficiente para 4 ou 5 pessoas trabalharem confortavelmente. Com Maine se oferecendo para ajudar, Carol direcionou para a cozinha para preparar os vegetais. Eu também ajudo, disse Dório, a irmã mais velha e sensata da equipe, enquanto as integrantes mais novas não paravam de olhar boquiabertas para Kerry. Cuide do frango por aqui, disse Carol, dando um passo para o lado para que Dório assumisse o controle. Ao se aproximar, ela ergueu uma sobrancelha. Legumes frescos e carne de verdade? Vocês realmente capricharam. Os legumes eram caros, sem dúvida. Mas a carne? Cortesia de um certo patrocinador. O comentário vago de Carol deixou Dório intrigada. Nesse instante, o elevador chegou novamente e David e Lucy saíram. Estou aqui, Carol. David olhou em volta. Onde estão Oliver e os outros? Estou por aí buscando pessoas. Não devo demorar muito. Cara acrescentou com um sorriso irônico. Ouvi dizer que você anda se destacando ultimamente. Uma estrela em ascensão no ramo dos mercenários, hein? Como vai? Nada comparado a você ou ao Oliver. Espera, é o Kerry Eurodyne. Mesmo no meio da frase, a atenção de David se voltou para Kerry. Como um dos maiores nomes do planeta, Kerry era facilmente a pessoa mais famosa na sala. Não é de admirar que a equipe de Maine, menos Maine, estivesse enlouquecida.
E aí, garoto, primeira vez que nos encontramos, cumprimentou Carrie com naturalidade. Ele lidou com as interações com os fãs com uma facilidade impressionante. Observando-o, Car pensou, ele pode não entender muito de trabalho mercenário, mas caramba, ele domina a arte de agradar os fãs como ninguém. Sem surpresas, ele era um astro mundial. No entanto, ao observar Carrie brincando com Rebecca, Car notou o sorriso fácil e o jeito descontraído do rapaz. Ao contrário da maioria das celebridades, Carrie não agia como se estivesse em um pedestal. Ele era apenas um cara que por acaso era famoso. Capítulo 480. Convidados. Uma grande participação esta noite. Victor, o velho Vic, tinha chegado, junto com a mãe Wells e Misty. Parece que tem muita gente jovem por aí hoje em dia. Victor olhou em volta do apartamento e, como todos os outros, seus olhos imediatamente se fixaram em Carrie. Ah, e parece que também tem uma celebridade por aqui. Sente-se, Vic. Vou ajudar o cara. Mamãe Wells, por favor, fique à vontade. Eu continuo te dizendo, Misty, não precisa mais ser tão formal comigo. Você pode falar com um pouco mais de liberdade, respondeu mamãe Wells com um tom afetuoso e brincalhão. Dito isso, Misty entrou na cozinha e cumprimentou Cara. Boa tarde, cara. Boa tarde, Misty. O Jack não foi buscar vocês? Onde ele está? Ele nos deixou em casa e disse que ia comprar mais bebida. E foi embora logo em seguida. Parece que ele está se mantendo ocupado. Cara assentiu com a cabeça e apontou para uma panela próxima. Aquele lote de nachos ali, fique de olho para mim. O Jack adora. Entendi. Ao passar por Caro, Misty sorriu de forma brincalhona e disse, a propósito, Caro, fiz uma leitura de tarô no caminho. Quer adivinhar qual carta saiu para você? O sabor da comida? Cara tentou adivinhar, meio brincando. Misty sorriu e balançou a cabeça. Eu li a sua sorte. Parece que todos terão um ótimo dia. E para você, Cara, a carta foi os amantes. Os amantes? Cara não estava muito familiarizado com o tarô. O que isso significa? Pode significar o início de um relacionamento, mas, de forma mais ampla, representa amor, parceria e escolhas. De qualquer forma, hoje será um dia tudo menos comum para você. Com certeza, veja quantas pessoas já estão aqui. Falando em parcerias, se o Sr. Johnson e o velho Oliver aparecerem, podemos até conversar sobre negócios de verdade. Car não pôde deixar de se sentir um pouco desapontado. Ele havia convidado pessoas da família Aldecaldo, mas apenas Panon confirmou presença. Para uma discussão adequada sobre rotas comerciais, o ideal teria sido a presença do Sr. Johnson, do velho Oliver e de Saul. Ainda assim, havia boas notícias. Jed, um amigo dele e de Oliver que trabalhava no centro de logística, faria uma visita. Ele tinha uma entrega para fazer em Watson's Little China, então era a desculpa perfeita para aparecer. Os bifes de porco fritos do Jed eram lendários, até que Inshiro os havia elogiado bastante. Assim que Jed chegasse, Cara planejava convencê-lo a ir para a cozinha. Enquanto ele pensava nisso, o elevador tocou novamente parando no andar dos apartamentos. As portas se abriram e dois homens vestindo uniformes da NCPD saíram, atraindo imediatamente a atenção de todos. NCPD? Por um instante a sala ficou em silêncio, até que Manny e Brown reconheceram o policial mais jovem. Andy, por que o uniforme da NCPD? Acabei de encerrar uma confusão generalizada por causa de um bolo de Natal com o Sr. Johnson. Assim que terminou, viemos direto para cá. Quando todos começaram a relaxar novamente, Carrie piscou e voltou sua atenção para o policial mais velho ao lado de Andy. Ele não conhecia muitas pessoas pessoalmente, mas reconheceu essa. O subchefe do NCPD. Durante a missão em Dogtov, Brown conheceu Johnson por intermédio de Andy. Carrie, que estava se apresentando no palco, ainda não tinha visto o subchefe naquela época, então esse foi o primeiro encontro deles. Cara certamente conhecia muita gente. Essa impressão só se reforçou quando o velho Oliver entrou, ninguém menos que Nottingham Hill, líder da gangue da Sexta Rua. Sexta Rua, pensou Carrie. E não se tratava de um bandido de rua qualquer. Mercenários, médicos, estripadores, donos de bares, policiais, chefes de gangues, e uma estrela do rock mundialmente famosa. Essa festa teve um pouco de tudo. Até mesmo alguém como Carrie, que já tinha visto muita coisa na vida, sentiu que estava aprendendo algo novo. Ele estava começando a achar que nada mais poderia surpreendê-lo. Ei, cara, tem muita gente aqui. Panon havia chegado acompanhada por V. Assim que as portas do elevador se abriram, ela começou a acenar entusiasticamente, mas parou no meio do gesto ao ver a multidão. Todos os olhares estavam voltados para ela. Sua expressão alegre vacilou, dando lugar a um constrangimento desconfortável. Ela reconheceu muitas das pessoas ali. O velho Oliver, a mãe Wells, o velho Vic. Essas eram as figuras mais velhas na vida de V e Carol. E lá estava ela, entrando como se não fosse nada demais. Panon se virou para V, com os olhos silenciosamente suplicantes. Tanta gente assim? Você está atrasada, respondeu V com um olhar. Chegue mais cedo da próxima vez e você não será encarada assim. Sinceramente, nem mesmo V esperava que o lugar estivesse tão cheio. Felizmente, o apartamento duplex de Carla era espaçoso e bem preparado. Se fosse menor, teria sido impossível de administrar. Agora era só uma questão de esperar Jack voltar com as bebidas, e a irmã de Oliver chegar. Quando V se juntou aos outros, T-Bug finalmente apareceu vinda do segundo andar. Chamar aquilo de se arrumar era um pouco exagerado. Ela simplesmente trocou seu body preto de sempre por roupas casuais. Mas para alguém tão reclusa quanto T-Bug, só isso já era um grande passo.
Pouco tempo depois, Jed, o convidado tão esperado por Cara, chegou. Cara imediatamente o arrastou para a cozinha para ajudar. Com Jed cuidando da comida, Cara finalmente ficou livre para aproveitar a festa. Ele não tinha a intenção de que seus amigos trabalhassem, mas com tantas pessoas, as coisas se organizaram naturalmente. O apartamento já estava lotado. Cara fez uma rápida contagem mental. A equipe de Brown mais Carrie, 7. A equipe do Maine, incluindo Falco, o piloto que Cara convidou, 9 pessoas. Acrescente-se a isso Mama Wells, Vic, Mish, Jed, Pannon, Johnson e Andy. Isso totalizou 23. Só restava a irmã de Oliver, e enquanto Cara contava, de repente sentiu como se fosse ano novo. Tantos convidados, risadas ecoando pela casa. Era raro ter tanta gente reunida. Mas no Ocidente, o Natal era essencialmente o equivalente ao Ano Novo lunar, família, comida, união. Parecia certo. Cara não se importava com o barulho e a agitação. Contanto que estivesse com amigos e familiares de verdade, ele acolhia o caos. Mas nem todos haviam chegado ainda. Jim, sem nada mais urgente para fazer, Cara saiu da cozinha bem a tempo de ouvir o elevador tocar novamente. Ele olhou para cima e cruzou o olhar com a pessoa lá dentro. O último convidado foi Branca. Capítulo 481. Os últimos hóspedes. Bem-vindo. Cara cumprimentou Blanca com um sorriso caloroso. Uma multidão considerável. Vestida com roupas civis, o olhar de Blanca passou por Cara e entrou no apartamento. Ela já esperava por isso. Cara não a convidaria para uma festa de Natal a menos que fosse para ser esse tipo de cena. Mesmo assim, diante da realidade, ela não pôde deixar de suspirar por dentro. Exatamente como eu pensava. Devo ficar feliz por minha previsão estar certa, ou devo me sentir um pouco decepcionado? Blanca não conseguia definir exatamente a emoção que estava sentindo, mas sabia exatamente o que precisava fazer. Essas pessoas deviam ser amigas do Cara. O que significava que ela não podia se dar ao luxo de se destacar de forma negativa. Sua presença chamou a atenção imediatamente. Para a maioria dos convidados, era a primeira vez que a viam e naturalmente a curiosidade despertou. Quem é ela? Você a conhece? Pilar, da equipe do Maine, sussurrou para Andy, o policial do NCPD com quem acabará de fazer amizade. A roupa dela parece de grife. Uma patricinha? Andy não se importou com a pergunta, mas balançou a cabeça negativamente. Não faço a mínima ideia. A julgar pelas suas vestes, ela parecia rica, mas além disso, havia poucas pistas. Ela se portava com uma compostura discreta, sem revelar nada. Nesse momento, Blanca saiu do elevador e, sem hesitar, entregou a Cara um presente cuidadosamente embrulhado. Preparei uma pequena surpresa. Espero que goste. Um presente? Cara aceitou a caixa que estava amarrada com uma fita decorativa e claramente embrulhada com cuidado. Posso abri-la agora? Feliz Natal! Essa pareceu ser a maneira dela de dizer sim. Curioso, Cara começou a desembrulhar o pacote. Sob as camadas de papel, havia um livro cuidadosamente embalado e elegantemente apresentado. Um livro? Isso era raro. Bem, não é impossível encontrar em Night City, mas ainda assim é incomum. Comparados aos dataships, os livros eram frágeis, facilmente danificados e continham muito menos informação. Eles não ofereciam a conveniência da entrada neural direta e na era da sobrecarga de dados, os livros impressos se tornaram relíquias, como os DVDs na época de Cara. Então, por que Blanca lhe daria um presente tão antiquado? Mas quando Carl olhou para a capa, ele entendeu imediatamente. Dom Quixote. Gostei muito disto. Só de ver o título, Carl sorriu com genuína gratidão. Havia algo profundamente significativo em receber um dos tesouros culturais da Espanha de uma amiga que também era espanhola. Oferecer a alguém o orgulho da sua terra natal, não havia presente mais sincero do que esse. Eu imaginei que você faria isso, respondeu Blanca, retribuindo o sorriso. Ela escolheu o lugar logo depois de aceitar o convite. Conhecendo Carl tão bem quanto conhecia, não precisou pensar duas vezes. Presente entregue e recebido, Blanca finalmente entrou pela primeira vez no espaçoso apartamento de 2 andares de Cara. Até então, sua atenção estava inteiramente voltada para Cara. Só agora ela começou a observar os outros convidados. Ela havia notado a multidão rapidamente antes, mas agora percebeu exatamente quem estava ali. Kerry Orodini, astro do rock mundialmente famoso, foi naturalmente o primeiro a chamar sua atenção. Como todos os outros antes dela, ela se sentiu imediatamente atraída por sua presença. É isso que significa ser um ícone global. Blanca cresceu ouvindo a música de Kerry. Mesmo sabendo que ele e Carla haviam se cruzado algumas vezes, ela ainda ficou surpresa que o relacionamento deles fosse próximo o suficiente para Kerry comparecer a uma reunião de Natal particular na casa de Cara. A simples presença de Kerry elevou esta festa a uma das mais exclusivas de toda Night City. E depois havia os outros. Subchefe Johnson do NCPD, Nottinghamville Hill, atual chefe da gangue da Sexta Rua. E agora a própria Blanca. O que significa que esta sala agora contém representantes da polícia militarizada fornecida pela Militech, uma gangue apoiada pela Militech e um executivo da própria Militech. Ela não conhecia muitas outras pessoas ali, apenas alguns membros da equipe de Cara. Como não viu Jack ou Oliver por perto, dirigiu-se à casa de Mama Wells, alguém que ela sabia que Cara tinha em alta consideração. Blanca conheceu Carl e os outros no bar da Mama Wells, o El Coyote Cojo, durante um incidente tenso de vazamento de dados. Na época, ela estava preocupada com outras coisas e não prestou atenção em ninguém além de Cara. Agora, as coisas eram diferentes.
Como diz o ditado, se você quer se aproximar de alguém, precisa se dar bem com as pessoas próximas a essa pessoa também. Blanca e Cara já eram amigos, mas se ela esperava algo mais, construir pontes com aqueles que eram próximos a ele era uma jogada inteligente. Sua chegada não causou muita reação. Vestida com roupas normais, sua identidade como executiva da Militech passou despercebida. Para os outros ela era apenas uma amiga bem vestida de Cara, vinda de uma família rica. E em Night City, isso não era exatamente raro. Com uma lista de convidados tão diversificada, ninguém achou estranho. De fato, seu presente atencioso teve um efeito cascata, fazendo com que alguns convidados que chegaram de mãos vazias se sentissem um pouco culpados. Principalmente David. Por que não pensei em trazer um presente? Repreendeu-se, sentindo-se genuinamente mal por isso. Seu arrependimento, porém, não durou muito, pois duas figuras familiares finalmente retornaram. Oliver voltou depois de buscar sua irmã, Jack, e terminei minha busca por bebidas. Agora, restavam apenas 2 convidados. E uma delas, talvez a que mais parecia uma herdeira, chegou momentos depois. Tada! Cheguei, Cara. Makita Kimura havia chegado. Capítulo 482, VIP. Tada! Que tipo de saudação estranha é essa, Maki? Cara naturalmente deu um passo à frente para cumprimentar seu amigo. Ele não podia negar. Havia algo em Maki que sempre lhe trazia uma sensação calorosa e nostálgica. Talvez fosse o fato de ela o lembrar de uma antiga colega de carteira dos tempos de escola. Sem pensar, ele adotou um tom provocador. Acabei de inventar. Legal, né? Divertido? Eu diria que é, incrivelmente original. Nunca ouvi nada parecido. Cara respondeu, dando uma rápida olhada em sua roupa. Maki claramente havia levado um tempo para se arrumar, sua saia plissada lavanda combinava com seus olhos cibernéticos roxos, e o rabo de cavalo azul suave que caía atrás dela completava o visual. Você está com uma aparência ótima hoje. Definitivamente com uma vibe renovada. Certo? Eu me certifiquei de que tudo estava perfeito antes de vir. Nem deixei o piloto automático acelerar, não queria estragar nada. Ah, quase me esqueci. Ela se virou novamente em direção ao elevador e ergueu um enorme recipiente de papel com as 2 mãos. Bolo de Natal. Como prometido. Demorei uma eternidade para fazer. Aposto que você estava ansioso por ele. Com certeza. Estava ansioso para experimentar. Mas parece que tem muita gente hoje. Ainda segurando o bolo, ela o entregou a Cara. Ele o aceitou naturalmente, enquanto Maki olhava ao redor do apartamento, fazendo uma rápida contagem. Talvez tenhamos que cortar bem pequeno. Ficarei feliz até com um pedacinho minúsculo, já que você mesmo fez. Você está exagerando hoje, hein? Mas bajulação não vai te garantir a minha fatia. Trabalhei muito duro para desisti-la. Vou comer a minha parte, custe o que custar. Maki continua tão afiada como sempre. Cara deu um sorriso sem jeito. Seu pequeno plano para abocanhar uma fatia extra havia falhado. Seu amigo continuava tão rápido como sempre. A conversa delas não era exatamente silenciosa, e mesmo no burburinho da festa, qualquer um que prestasse atenção conseguia ouvi-la. Blanca, que estava conversando com Michi depois de ajudar na cozinha, ouviu toda a conversa enquanto estava meio distraída com a sua própria. Maki. Cara havia mencionado certa vez uma amiga próxima da Academia Arasaka. Seria ela? Um estudante da Academia Arasaka. Os pensamentos de Blanca permaneceram calmos. Ela não estava particularmente impressionada. Apenas uma garota que era, no máximo, moderadamente bonita. Mesmo bem vestida da perspectiva de Blanca como mulher, ela não tinha nada de especial. Quando se tratava de aparência, Blanca tinha plena confiança. Aquela garota ingênua não era nem de longe tão ameaçadora quanto a irmã de Oliver. O tipo de garota que atraía toda a atenção dos garotos. Essa sim era uma rival em potencial. Então Blanca manteve a compostura. Mas outra pessoa não estava tão à vontade. A mesma pessoa que antes havia se arrependido de ter chegado de mãos vazias. David, por que você está se escondendo lá atrás? A voz curiosa de Rebecca soou. David estremeceu, visivelmente desconfortável. Ele queria silenciá-la, mas era tarde demais, sua voz aguda já havia chamado a atenção, inclusive de Maki. Você é? Maki inclinou a cabeça e o viu, David, tentando desaparecer atrás de uma luz com ar resignado. Seus olhos piscaram algumas vezes antes de se iluminarem. Você é o David, certo? Da escola? Suas palavras atingiram como um martelo. David congelou. Eu me lembro de você. Não éramos da mesma turma, mas você sempre tinha um ótimo desempenho acadêmico. Lembro de ter visto seu nome com frequência. Ela sorriu radiante. Não pensei que fosse encontrar 2 colegas de classe hoje. David não estava tentando esconder quem era hoje, afinal, todos ali eram amigos de Cara. Mas ser reconhecido assim? Ele sentiu um tipo especial de constrangimento, como ser flagrado em algum lugar suspeito por alguém que mal conhecia da escola. E depois ela piorou a situação. Pensei que você só curtisse coisas de braindance. Não sabia que você também era amigo do Carl. David queria desaparecer no chão. Ela sabe disso. Não foram os amigos íntimos que criaram um clima estranho. Foram os rostos vagamente familiares, aqueles que sabiam o suficiente para deixar a situação desconfortável. Ao observar tudo acontecer, Carl não pôde deixar de sentir compaixão. Se estivesse no lugar de David, provavelmente também teria vontade de cobrir o rosto. Pensando bem, Maki talvez seja um pouco pura demais.
Falar sobre braindance em público não é exatamente um assunto para conversa de jantar. Claro, o braindance em si não era o problema, era um formato de entretenimento comum, mas Maki claramente sabia com que tipo de braindance David estava lidando, e disse isso mesmo assim. O clima na sala mudou quando alguns convidados que não sabiam quem ele era, voltaram seus olhares curiosos para David. Ele estava pronto para cavar um buraco e rastejar para dentro dele. E então, a salvação. Um sinal sonoro digital soou. Solicitação de acoplamento de veículo voador recebida. Conceder permissão de pouso? O anúncio ecoou pelo apartamento duplex, assustando vários convidados. Um carro voador? A esta hora? Essa sim é uma entrada VIP. Todo mundo o resto, estrelas do rock, figurões da polícia de Newfoundland, chefões de gangues, riquinhos, todos entraram sem pagar. Afinal, quem diabos era esse cara? Aparece que nosso último convidado acaba de chegar, disse cara casualmente, pegando o celular e concedendo acesso. Todos se viraram em direção às janelas à prova de balas no exato momento em que o carro voador se aproximou. O veículo deslizou suavemente em direção à plataforma, e todos os entusiastas de carros na sala o reconheceram instantaneamente. Mesmo com modificações personalizadas, aquela silhueta era inconfundível. Um modelo tão exclusivo que, segundo rumores, apenas aqueles com contas bancárias sem fundo poderiam comprá-lo. O Raifiel de Calibur. Capítulo 483, Cortesia. Um Raifiel de Calibur, caramba! Não é algo que uma pessoa comum consegue dirigir. Sem perceber, Manny havia tirado os óculos de sol, com os olhos fixos no dirigível que atracava no telhado. Ele estalou a língua maravilhado. Um carro desses? Sejamos realistas, ele poderia se vender 100 vezes e ainda assim nunca conseguiria comprar um. Quem diabos está aparecendo agora? Jade, um trabalhador de transportes de nível básico, já tinha visto mais figuras importantes esta noite do que jamais esperara. A essa altura, ele se sentia anestesiado. Quem mais poderia entrar por aquela porta e surpreendê-lo? Talvez fosse aquele cara da última vez, o suposto chefe do cara. Qual era o nome dele mesmo? Kenichiro. Jade ainda se lembrava dele vividamente. Ele lançou um olhar de relance para Johnson. Naquela época, os 4 haviam solucionado um caso juntos. 3 desses 4 estavam aqui agora. Se o quarto fosse Kenichiro, não seria tão surpreendente assim. Mas enquanto Jade ainda estava tentando adivinhar, Blanca já havia começado a franzir a testa. Uma sensação estranha e perturbadora a dominou, um aviso visceral de seus instintos. Seu pulso acelerou. Não de excitação, mas de pavor. Era como se seu corpo lhe dissesse para se preparar para algo. Haruko finalmente chegou. Já estava na hora, murmurou Maki baixinho, quase inaudível para os outros. Nesse instante, o zumbido baixo do acoplamento do aerocarro cessou. Então, sob a tênue luz do entardecer, 2 figuras desceram a escada externa de vidro que ligava ao terraço ao andar superior do duplex. Caminhavam um atrás do outro. A pessoa de trás era praticamente invisível, totalmente ofuscada pela da frente, cuja presença por si só dominava o ambiente. Ela nem precisou falar. Todos os olhares se voltaram imediatamente para ela. Manny e Brown ficaram boquiabertos. Aquele rosto, eles o conheciam bem. Não esperavam vê-la novamente, mas não havia como confundi-la. Isso aconteceu há mais de 1 ano, no hospital. Karen estava em tratamento na época. Eles a viram apenas brevemente, quando ela autorizou o pagamento da indenização. Mas mesmo sem esse breve encontro, eles ainda a teriam reconhecido. Aquele rosto era conhecido em toda Night City, transmitido em telas, capturado em hologramas. Era impossível esquecê-lo. É isso. Blanca foi a que ficou mais chocada de todas. Ela ouvirá relatos vagos de que Cara já havia interagido com essa mulher antes, mas nunca, jamais, imaginara que ela apareceria ali, na casa dele, para uma reunião de família durante as festas de fim de ano. Essa não era uma pessoa que pudesse ser confundida com alguém qualquer depois de tirar o uniforme corporativo. Essa era alguém cuja própria existência era uma extensão do seu legado. Seu nome por si só já era um símbolo. Arasaka. Blanca murmurou isso em voz alta. Anako. Anako Arasaka, a última convidada, havia chegado acompanhada por seu guarda-costas Shido. Esse sim é um convidado, murmurou Carrie, lançando um olhar para Cara. Ele ficou perplexo. Não se tratava de ego. Não era o fato de ele ter deixado de ser a pessoa mais famosa da sala. Não, o que importava era o fato de Cara, que ele presumia ser apenas um mercenário, ter conseguido criar um vínculo com alguém da família Arasaka. Um vínculo real. O tipo de vínculo que levava a convites para as férias. Não fazia sentido nenhum. Como alguém que tinha vivenciado os tempos antigos, a mente de Carrie imediatamente pensou em lendas urbanas. Havia rumores absurdos, sobre Adams Macher e Michiko Arasaka antigamente. Ninguém os levava a sério. Lendas urbanas. Boatos de rua. Mas agora, bem na frente dele, um mercenário e uma herdeira da Arasaka entram na mesma sala como velhos amigos. Johnny, se você estivesse vivo para ver isso, seus olhos estariam do tamanho de punhos. Enquanto a sala fervilhava de choque e descrença, Anako desceu os degraus com graça e sem pressa. Assim que a porta de acesso ao terraço se soltou e deslizou para o lado, ela entrou. Seu olhar percorreu calmamente a sala, primeiro para Carl, depois para Maki e então para os demais convidados. É um prazer conhecer todos vocês. Meu nome é Anako Arasaka. Sua saudação foi formal, composta e educada. No entanto, Blanca, sentindo o peso daquele olhar ao passar por ela, instintivamente cerrou os punhos.
A ideia lhe ocorreu por apenas um segundo, mas ela tinha certeza, não era imaginação sua. Hanako a reconheceu. Claro que sim. Hanako Arasaka sabia exatamente quem era Blanca. Na verdade, ela conhecia todo mundo ali. Todos os amigos de Kara, todos os hóspedes habituais, todos os rostos desconhecidos na sala. Ela conhecia todos. Ela conseguia listar seus nomes, históricos e afiliações, sem esforço algum. E Blanca, uma executiva da Militech, havia conquistado uma atenção especial. Embora, apenas um pouco. Não era arrogância. Hanako não a menosprezava. Simplesmente não tinha necessidade. Ela tratava os amigos de Kara com carinho e gentileza. Mas se Blanca pensava que podia jogar o jogo político corporativo com Hanako, ela estava redondamente enganada. Na hierarquia da Arasaka, Blanca não era ninguém. Se Hanako tivesse algum problema com ela, poderia eliminá-la com uma única palavra. Mesmo dentro da Militech, Blanca não era intocável. Assim que Hanako terminou sua saudação cortês, a sala ficou congelada. Como é que se responde a isso? Fingir que ela é apenas mais uma convidada e dizer olá? Isso não me pareceu certo. Agir formalmente e tratá-la como uma VIP. Isso foi pior. Por sorte, Maki interveio e quebrou o clima tenso. Haruko, você chegou bem na hora do bolo. Sua voz era casual, leve. Só então os convidados perceberam que Kara e Maki já haviam começado a cortar o enorme bolo de Natal que estava no centro da mesa de jantar. Da cozinha, vários chefes improvisados surgiram com bandejas de comida. Você deve ser Hanako, disse Mama Wells carinhosamente. Kara já falou de você antes. Sinta-se à vontade para se sentar. Se não se importar, pode sentar-se ao meu lado. Ela estendeu um prato com a comida favorita de Kara, suas batatas fritas caseiras. Espero que goste da minha comida. Também já ouvi falar da senhora. Senhora Wells, respondeu Hanako, acenando levemente com a cabeça em sinal de respeito. Kara disse que suas batatas fritas eram excelentes. Após fazer um gesto para que Shido também encontrasse um lugar para sentar, Hanako sentou-se ao lado de Mama Wells, que por coincidência também estava sentada ao lado de Blanca. Capítulo 484. Luz do Sol. À direita da senhora Wells estava Michi, e à sua esquerda, Hanako e Blanca. Nenhuma das duas mulheres parecia incomodada com a disposição dos assentos, pelo contrário, sentar-se lado a lado só facilitava a observação mútua. Blanca olhou para Hanako Arasaka. Como ela descreveria um encontro com Hanako pessoalmente? Se tivesse que escolher uma única palavra, seria esperado. Ao contrário da mãe de Hanako, Michiko Arasaka, cujo estilo e aparência eram incomumente futuristas e marcantes. A apresentação de Hanako era exatamente o que se esperaria de uma filha de alta linhagem da família Arasaka. Adequado, elegante e equilibrado. Talvez por causa da reunião natalina ao estilo ocidental, Hanako tenha deixado de lado seu kimono habitual com estampa de flor de cerejeira, uma roupa que Kara costumava brincar que ela nunca pararia de usar, e em vez disso vestiu um vestido de corte impecável. Seus tons de branco pálido e rosa suave ainda evocavam a imagem de uma sakura em plena floração. Seus olhos eram brilhantes e firmes, emoldurados por longos cílios curvados e um olhar claro. Seu nariz era gracioso, seus lábios carnudos. Usava maquiagem minimalista, uma sombra sutil e um blush suave, o que lhe conferia uma aparência saudável e vibrante. Combinada com seus traços refinados, de ascendência asiática, ela exalava uma beleza serena e delicada. Nem parecia que ela tivesse se esforçado para se arrumar, e ainda assim o efeito era inegável, como olhar para a lua e se ver encantado não por sua forma, mas pela luz do sol que ela reflete. Mesmo sendo mulher, Blanca teve que admitir, quando se tratava de elegância nobre, Hanako Arasaka era impressionante. Ela não apenas tinha a aparência adequada, ela a personificava. É claro, afinal ela era a herdeira da Arasaka. Blanca cerrou os punhos debaixo da mesa, fora do campo de visão de Hanako. Seria inveja da sua beleza? Ou amargura por ela ser da Arasaka? Não. Blanca sabia que não era nenhuma dessas duas coisas. Ela cerrou o punho por um único motivo. Ela sentiu-se ameaçada. Uma questão profundamente pessoal. Uma que não podia ser ignorada. Ela havia percebido o olhar de Hanako anteriormente. E naquele momento o jeito como Hanako olhou para Karo, suave, familiar, natural, a abalou. Isso fez Blanca se lembrar de sua própria infância, quando costumava espiar pelas frestas das paredes do sótão e observar outras crianças se banhando na luz do sol que nunca alcançava. A escuridão do seu passado voltou a assombrá-la. Ela viverá nas sombras por tanto tempo que isso se tornará normal. Mas então ela cresceu, saiu para a luz e aprendeu a abraçá-la. E agora, se tivesse que voltar àquele sótão para ver outra pessoa absorver a sua luz, ela não aceitaria. Nada neste mundo deve ser dado como certo. Ninguém deve ser banhado em luz por padrão. O sótão estava completamente revirado. Agora o sol brilhava sobre ela. E se ela viesse a morrer, que assim fosse, mas ela morreria ao sol. Blanca parou de pensar em Hanako. O encontro de hoje foi uma bênção disfarçada. Se não tivesse acontecido, ela talvez nunca tivesse percebido a ameaça. Talvez nunca tivesse se dado conta do que estava em jogo, ou de quão desesperadamente desejava diminuir a distância entre ela e aquele lugar inalcançável. Ainda era possível? Sim, foi. Blanca pensou em alguém. Lucas Alford, o homem que se tornou CEO da Militech após Rosalind Myers. Dizia-se que ele era o sucessor ideológico de Myers.
Mas todos sabiam o quão complicadas as coisas tinham ficado entre a Nusa de Myers e a Militech. A aliança entre elas se rompeu depois que ela foi forçada a renunciar, e quem assumiu o seu lugar foi ninguém menos que o próprio Lucas Alford, um herdeiro. Com certeza. A Militech tinha uma vantagem sobre a Arasaka, no entanto. Na Arasaka, apenas membros da família podiam se tornar COR. Mas a Militech não tinha essa restrição. Você poderia chegar tão longe quanto sua vontade e sua crueldade permitissem. Até mesmo alguém como Myers, que já havia sido CEO, foi afastado. Na Arasaka não importava o quão capaz você fosse, você acabava sendo o cachorro da família. Na Militech, a luta foi mais sangrenta, mas o trono estava vago. Hanako. Senhora Blanca. Aqui está o seu bolo. Maki apareceu, distribuindo fatias de bolo. Blanca deu-lhe um leve sorriso. Obrigada, senhorita Maki. Ela aceitou o pequeno pedaço que Cara havia cortado. A geleia de frutas vermelhas sobre a cobertura branca se destacava nitidamente. Blanca se virou para Hanako. Senhorita Hanako Arasaka. Hanako virou a cabeça educadamente. Prazer em conhecê-lo, ah? Sou Blanca, amiga de Cara. Ela enfatizou deliberadamente a palavra amiga, e Hanako captou o significado imediatamente. Amigo? Emoções cintilaram no coração de Hanako. Seria desprezo? Ressentimento? Não, nenhuma das duas. O que ela sentiu foi estado de alerta. Ela ouviu a insinuação de Blanca e respondeu à altura. Prazer em conhecê-la, senhora Blanca. Por coincidência, também sou amigo do Cara. Sua voz era calma, natural, mas o peso daquelas palavras se instalou como chumbo no peito de Blanca. Porque naquele momento Hanako reconheceu isso. Ela também era amiga. E ela também tinha intenções. Nenhuma das duas mulheres disse mais uma palavra. Às vezes, uma única frase basta. Hoje foi um bom dia. Não adianta pensar demais nisso. Nossa, Maki, seu bolo está incrível. Faça mais para mim da próxima vez? Implore por isso, e talvez eu faça. Estou implorando. Meu Deus, você não tem vergonha nenhuma. Tenha um pouco de dignidade, por favor. Posso comer dignidade? Do outro lado da mesa, Maki e Cara brincavam enquanto terminavam de comer as duas últimas fatias de bolo. Capítulo 485, ano de 2077. As eleições para prefeito estão prestes a começar. Quem será o próximo prefeito? Será apenas mais um fantoche apoiado pela Arasaka? Fique ligado no News 54 para as últimas atualizações. Os índices de criminalidade em Night City estão mostrando sinais de melhora. Qual o segredo por trás disso? Nossa entrevista exclusiva com o Departamento de Polícia de Night City explica tudo em apenas 10 minutos. Em 2077, a eleição presidencial dos novos Estados Unidos está chegando ao fim. Rosalind Myers conseguirá a reeleição? E em caso afirmativo, isso sinaliza a crescente ambição da Nusa de interferir ainda mais na livre e democrática Cidade da Noite? A WNS traz análises de especialistas esta noite. No além, Cara estava sentado, ouvindo o fluxo constante de notícias enquanto tomava um copo de chá gelado doce, sentindo-se praticamente alheio a tudo aquilo. Já era 2077, mas as notícias continuavam as mesmas de sempre. A News 54, apoiada pela Militech, e a WNS, apoiada pela Arasaka, trocando farpas sem apresentar nada realmente útil. O Natal havia passado, como sempre, em 25 de dezembro. Com ele já encerrado, o Ano Novo se aproximava rapidamente. Após o feriado, Carly e sua equipe tiraram um bom período de descanso, e só hoje ele havia pensado em arrumar um novo emprego. Mas ao entrar no além, descobriu que pouca coisa havia mudado. Deseja mais alguma coisa? Claire, a bartender do além, aproximou-se enquanto Cara tomava seu chá. Temos um novo cardápio de lanches. Acabamos de receber alguns produtos frescos. Então algo mudou. Do que estamos falando? Anéis de cebola fritos. Nuggets de frango, esse tipo de coisa. Pensei que frango fosse proibido. Carter ergueu uma sobrancelha. Será que a Rogue começou a ignorar as leis de Night City? Oficialmente ainda é frango sintético. Claire piscou para ele de forma brincalhona. Você se lembra do G do centro de logística, o cara que você apresentou? Os preços dele eram ótimos. Então a Rogue imaginou que alguns aspirantes a mercenários seriam burros o suficiente para achar que comer frango de verdade os deixaria descolados. Ela fez um pedido para testar. E vendeu bem, a Rogue até aumentou o estoque. Uma fora da lei atrás de lucros insignificantes? Não é à toa que ela é a melhor intermediária em Night City, explorando mercenários jovens para conseguir um pouco de dinheiro fácil só porque acha legal. Cara deu uma risadinha. Bom, que sorte a minha. Vou aceitar uma porção. Posso muito bem doar uns trocados para a Rogue. Um nugget, entendi. Claire assentiu com a cabeça e estava prestes a sair quando o cara teve uma ideia. E aí, como estão as coisas nas corridas? Ouvi dizer pelo Oliver e pelo Jack que aconteceu alguma coisa. Está tudo bem? Sem problemas. Meu piloto quase sofreu um acidente, mas Jack e Oliver o resgataram a tempo. Acho que ele finalmente vai se aposentar. Honestamente, é a decisão certa. O atual campeão de corridas da cidade? Nós o treinamos. Não tem mais nada a provar. Ela está falando sobre Jack e Oliver ganhando o campeonato, Cara percebeu, lembrando-se de como era deles, voltou parecendo ter passado por um inferno. Era difícil acreditar que uma única corrida pudesse danificar tanto era personalizado deles.
Com Oliver pilotando e Jack dando apoio, e mesmo assim o carro ficou quase destruído? Deve ter sido uma corrida e tanto. A aposentadoria de Claire fazia sentido. Cara já havia se acostumado a vê-la atrás do balcão. Se outra pessoa assumisse o lugar, não conheceria suas preferências como ela conhecia. Enquanto refletia, sentiu a aproximação de alguém. Virando a cabeça, ele viu Manny. E aí, Manny? Cara acenou levemente com a cabeça. Você também está trabalhando? Depois de tanta bebida na sua casa, acho que meu sistema nervoso precisava de uma reinicialização. Levei alguns dias para me recuperar e fiz algumas coisas na rua. Aí pensei em dar uma passada no Afterlife e encontrei você. De volta à ativa, hein? Mais ou menos. Eu te disse que você estava bebendo demais, mas você não me ouviu. Cara lembrou que a limpeza posterior levou 2 dias inteiros, quase um terço desse tempo apenas para descartar as garrafas. Ele teve que admitir que a capacidade deles para beber era impressionante. Ao menos estavam bebendo algo decente. Se fosse bebida de má qualidade, Manny teria ido parar no pronto-socorro, não apenas levemente embriagado. Vocês realmente precisam controlar melhor o ritmo. Eu entendo. Manter-se alerta é essencial para mercenários. Mas aquela noite, provavelmente foi a noite mais feliz que já vivi desde que cheguei a Night City. Eu tive que me entregar completamente. Ele não estava errado. Numa cidade onde o perigo podia surgir a qualquer momento, ter uma noite para se soltar, beber sem preocupação, festejar sem paranoia era raro. Irresistível, até. Então sim, talvez ele tenha exagerado um pouco. Ainda assim, Manny estava claramente orgulhosa. Mas eu ganhei o jogo de bebida, né? Eu apaguei, claro, mas acho que fui o último a ficar de pé. Você foi o último a ficar de pé, sim. Cara guardou para si o fato de que o verdadeiro vencedor era T-Bug. Sério, ela já tinha bebido mais que Oliver e Jack na competição de nomes de animais de estimação. Cara achou que talvez ela bebesse menos. Acontece que ela simplesmente tinha o tipo de corpo, ou implante cibernético, que conseguia processar álcool como água. Ele estava começando a suspeitar que ela tinha um sistema de filtragem subcutânea ou um upgrade no fígado. Manny, alheia aos pensamentos de Cara, abriu um largo sorriso. Eu sabia. Jack e Oliver não conseguem me acompanhar. Vou esfregar isso na cara deles na próxima vez que os vir. Ele fez uma pausa e olhou em volta. A propósito, por que você está aqui sozinho? Onde está o resto da equipe? Eles estão fazendo um trabalho terceirizado para o NCPD. Operações temporárias. É ano novo, né? Todo mundo tá em busca daquela energia de recomeço, tentando algo diferente. Pensaram em pegar uns caras fáceis. Você se interessa? Posso te passar a indicação. É só dar uma volta, pegar uns bandidos e receber o pagamento. Claro, pode enviar. Receber só por aparecer? Parece um bom trabalho. Carl, uma voz cortou o ar quando alguém se aproximou. Tem um trabalho. Um que quero que você aceite. Só eu? Não nós? Carl reconheceu a voz instantaneamente e virou-se com uma sobrancelha arqueada. Então é só para jogar sozinho? Então é melhor você explicar direito, Rogue. A recém-chegada era ninguém menos que a própria Rogue, rainha do além e ainda a solucionadora de problemas mais renomada de toda Night City. Capítulo 486, Maelstrom Job. Após Manny, sempre observadora, se afastar discretamente, Cara pegou o chip de dados que Rogue lhe entregou. Segundo ela, todas as informações e especificações da missão estavam lá dentro. Ele inseriu o chip em seu celular modificado e começou a lê-lo. Surpreendentemente, Rogue não havia pedido para discutir o trabalho em uma cabine privada ou por meio de comunicações seguras. Ela simplesmente o entregou a ele à vista de todos no bar. Considerando o quão reconhecíveis Carl e Rogue eram em Night City, especialmente em um lugar como Afterlife, o santuário dos mercenários, não foi exatamente uma situação discreta. Qualquer um que estivesse observando perceberia que Rogue acabará de entregar um contrato para KK. Normalmente, o intermediário contratar um mercenário não é grande coisa. Mas quando o intermediário mais poderoso da cidade contrata um de seus mercenários de elite, aí a história muda. Pode apostar que metade do submundo da cidade ia notar e se perguntar se seriam os próximos alvos. Mas ao analisar os detalhes da vaga, Cara entendeu por que a Rogue havia feito uma mudança tão pública. Isto era para ser público. A visibilidade era a mensagem. Todos precisavam saber que esse trabalho foi realizado pelo KK, a pedido da Rogue. A tarefa em si era surpreendentemente simples. Brick, o atual líder da Maelstrom, havia ultrapassado os limites. Ele havia roubado uma das remessas da Rogue. Atacar transportes não é exatamente incomum para gangues. Aliás, seria mais suspeito se não estivessem interceptando cargas corporativas. Mas desta vez, eles atacaram um transporte depois de terem sido explicitamente informados de que pertencia a Rogue. E não pararam por aí, mataram os mensageiros e nem se deram ao trabalho de apagar as gravações das câmeras dos veículos. Esse tipo de provocação aberta não era algo que a Rogue pudesse deixar passar. Se tivesse sido apenas um roubo, talvez ela tivesse deixado para lá, atribuído o fato de a Maelstrom ser um bando de idiotas. Mas matar seu próprio povo depois de ser avisada e ainda deixar provas em vídeo? Isso cruzou a linha entre a estupidez e o suicídio. E já não se tratava apenas de mercadorias, tratava-se do nome da Rogue. Ninguém se torna a rainha dos resolvedores de problemas em Night City deixando que te pisoteiem. Deixar uma coisa dessas impune é o mesmo que começar a planejar a aposentadoria. Nesse ramo, se seu nome não significa nada, você não significa nada.
Se alguém te desrespeitar, essa pessoa aprenderá uma lição. E essa lição precisa ser pública. Todos precisam saber que veio de você. Claro, havia muitos mercenários capazes de realizar o trabalho, mas encontrar alguém que o fizesse direito sem erros e que ainda conseguisse concluir a missão caso algo desse errado. Essa lista era bem mais curta. Rogue estava pensando em mandar ver, caso Kaka ainda estivesse de folga. Mas aí ela viu o cara pedindo nuggets de frango e pensou, por que não matar 2 coelhos com uma cajadada só? Essa não vai ser fácil, disse Cara depois de analisar a missão. Operação Solo. Não posso matar o Brick. Tenho que dar uma lição nele. Parece que vai ser um saco. Ele não estava errado. Infiltrar-se no QG da Maelstrom já era difícil o suficiente. Humilhar Brick sem matá-lo? Isso era ainda mais complicado. Seria mais fácil se eu pudesse simplesmente me livrar dele. Matar o Brick significa que algum outro idiota vai ocupar o lugar dele, respondeu Rogue secamente. Ele pode ser um verme, mas tem cérebro. Não preciso de alguém pior arrumando briga por vingança. Tenho negócios para administrar. Ela deixou sua posição bem clara. Não se tratava de vingança. Tratava-se de garantir que Brick e todos os outros soubessem onde estava o limite. Imaginei que você se importaria mais com os mensageiros mortos. Eu já paguei as famílias deles. Isso basta para Night City. Car não ficou surpreso. Rogue podia até ter um código de honra, mas não era sentimental. Uma solucionadora de problemas como ela já tinha visto muita coisa, perdido muita gente. Um mensageiro morto? Isso não era motivo para começar uma guerra. E era bem provável que depois desse trabalho, ela ainda fizesse um acordo com Brick. Ela não estava enviando Cara por vingança, apenas para manter sua reputação impecável. Aquela velha bruxa, pensou Carl, lembrando-se de algo que Panon havia dito certa vez. Ele se lembrou dela chamando Rogue de coisas piores também. Para alguém como Panon, um nômade idealista, o pragmatismo de Rogue era tóxico. Mas para Cara, ele piscou. Vamos falar sobre o pagamento. Na perspectiva de Caro, Rogue estava apenas fazendo negócios. Comparada a intermediários como Faraday ou Colemar, ela era até respeitosa. Pelo menos oferecia uma compensação. Só isso já a colocava acima de 99% dos intermediários da cidade. Esperar que laços emocionais se formassem entre mercenários e intermediários? Isso só seria possível se houvesse um histórico. Como o pai de Rebecca e Pilar, Sunrise. Ele costumava fazer trabalhos para Vacaco. Depois que ele desapareceu, Vacaco pelo menos cuidou dos filhos dele. Mas a maioria dos mercenários jamais receberia esse tipo de tratamento. Para Cara, o fato de Rogue se importar com as aparências e já ter oferecido um pagamento a tornava uma das melhores. Rogue deu de ombros. Quer um seguro de vida junto com isso? Você paga o prêmio se algo acontecer, eu envio uma indenização para seus amigos. Você está falando sério, Rogue? O que vai abrir uma corretora de seguros agora? Atualizações de cardápio e novos golpes? Cara revirou os olhos, mas perguntou mesmo assim, quanto custa? Para você, 10 mil adiantado. Se você morrer, eu pago 100. Eu não sou idiota. 10 contra 1? Só um tolo morderia essa isca. Capítulo 487. Aquela chama. Já fazia muito tempo que Cara não aceitava um trabalho solo. Ultimamente seus trabalhos sempre envolviam colegas de equipe, pelo menos um deles o acompanhando para lidar com as tarefas mais difíceis. Ter que trabalhar sozinho novamente, depois de estar acostumado a operar em equipe, parecia estranhamente incomum. Cara não pôde deixar de se perguntar, será que V se sentia tão estranho assim trabalhando sozinho? A julgar pela frequência com que ele mandava mensagens no chat do grupo durante as missões solo, seja dando atualizações ou reclamando sobre a missão. Talvez ele até gostasse? Existe um velho ditado, até o trabalho mais árduo se torna suportável se você tiver alguém com quem conversar. Ainda assim para Cara, um trabalho individual era um trabalho individual. Mas T-Bug, você consegue encontrar o esconderijo atual do Maelstrom? E se possível, consegue um mapa do lugar? Peguei um trabalho solo com a Rogue, preciso fazer uma visitinha ao Brick. T-Bug, que acabará de descer para jantar, olhou para a mesa excepcionalmente farta e revirou os olhos. Você está tentando me subornar com comida? Bem, estou com o tempo apertado. Preciso me preparar com antecedência. Tudo bem, mas você me deve uma refeição decente mais tarde. Eu ajudo, mas não me apresse. Amanhã de manhã, trabalho para você? Claro. Não é como se alguém tivesse me irritado hoje e eu tivesse que acertar as contas antes do anoitecer. É só um show solo. Amanhã de manhã é perfeito. Então você vai eliminá-lo amanhã de manhã? À mesa de jantar, Oliver ergueu o garfo. Precisa de reforço? Estou livre amanhã. Posso dar cobertura à distância. Não precisa. É apenas uma medida disciplinar para o Brick. Sem mortes. Nada de matar? Oliver assentiu. Então, cuidado com a sua força. Então, o que deixou a Rogue tão irritada com a Maelstrom? Perguntou Jack. Ela nem imaginava que eles estivessem no radar dela. Eles roubaram a carga dela. Mesmo depois da entregadora ter dito que era dela. Bem, isso explica tudo. Jack mastigou um pedaço do jantar chinês de Carl. A Maelstrom não é como as outras gangues de Night City. A maioria conhece as regras, o que é proibido. Mas a Maelstrom? Aqueles malucos ficam chapados e perdem completamente a noção de limites. Foi assim que eles acabaram na lista negra da Rogue, disse Cara. V assentiu com a cabeça enquanto mordiscava as costelas. Aliás, essas costelas estão ótimas. Uma pena que eu também tenha um trabalho extra amanhã. Mas não em Watson.
Se não, eu entraria em contato com algum intermediário para ver se consigo fazer algum trabalho na Maelstrom junto com o seu. Agora você está aceitando trabalhos por conveniência? Carter ergueu uma sobrancelha. Você não juntou dinheiro suficiente? Talvez não para um carro autônomo, mas com certeza para uns 2 carros de luxo. O que você ainda está buscando? Para comprar algumas coisas divertidas. É mais provável que você esteja gastando dinheiro à toa com Panon. A Panon não se importa com isso, disse V, eu só quero comprar algo bonito para ela. Então ele parou no meio da frase, percebendo de repente. Espere, como você sabe sobre mim e Panon? Descobri isso no Natal. Vocês dois não foram exatamente sutis. Oliver deu sua opinião. Como o autoproclamado especialista em romance da equipe, apesar de todos os seus relacionamentos terem terminado em desastre, ele se orgulhava de seus instintos. E perceber a química entre V e Panon tinha sido fácil. Ainda é novidade, disse V timidamente. Eu ia contar para vocês em breve. São boas notícias, não há nada para esconder, disse Jack. Todos nós sabemos como é a Panon. Ela é um pouco explosiva, acrescentou ele. Mas é uma pessoa sólida. Ardente é uma palavra com uma conotação negativa, Jack corrigiu Carol. Ainda assim, Carol não ficou surpreso. V era decente. Panon era uma boa pessoa. O casal fazia sentido. Só não se esqueça de falar com ela antes dos shows. Ela pode ficar preocupada. Carol olhou para Jack. Como você deveria fazer com Misty? Eu sempre vejo a Misty depois dos trabalhos, disse Jack rapidamente. Sim, mas você nunca conta para ela antes. Eu entendo, você não quer que ela se preocupe. Mas a senhora Walls mencionou isso para mim. Algumas coisas valem a pena serem discutidas com antecedência. Jack refletiu sobre isso e assentiu. Você tem razão. Vou levar isso em consideração. As leituras de tarô da Misty são assustadoramente precisas. Talvez seja uma boa ideia fazer uma leitura antes da sua corrida. Oliver recostou-se na cadeira, cruzando os braços atrás da cabeça. Não é como se tivéssemos tido algum show perigoso ultimamente. Ele fez uma pausa, mas se conteve. Eu sei. Somos mercenários. O perigo sempre existe. Até o trabalho mais simples pode ser fatal. Mas trabalhando todos juntos, honestamente, acho que não há mais nada em Night City que não possamos resolver. Isso soa arrogante. Como se você estivesse desafiando a sorte, disse Caro secamente. Frases assim geralmente significam que alguém está prestes a se dar mal. Posso retirar? Não se preocupe. Se as coisas derem errado, eu mesmo irei buscar o que você disse. Só a minha boca? Em meio às brincadeiras e provocações, o crepúsculo caiu silenciosamente em Night City. Entretanto, do outro lado do oceano, no Japão, Arasaka Senzaburo finalmente recebeu uma transmissão após uma longa espera. A mensagem era curta, seu significado era conhecido apenas por ele, mas foi o suficiente para impulsioná-lo à ação. Em breve. Teremos a localização exata em breve. Senzaburo vinha à procura dos segredos escondidos pelo homem a quem ele estava destinado a chamar de pai. E agora ele os havia encontrado. A chama em seu coração ardia mais forte do que nunca. Capítulo 488. A fábrica de todos os alimentos. Redemoinho. Fundada em Night City após a detonação nuclear de 2023 durante a Era Vermelha, a origem da gangue remonta a um grupo obcecado por modificações cibernéticas extremas. Com o tempo evoluiu para o que é hoje, uma gangue fortemente aprimorada, entrincheirada em Watson, com uma estimativa da NCPD de cerca de 1.300 membros ativos. A maioria dos membros da Maelstrom nunca vive o suficiente para se tornar completamente psicopatas cibernéticos. Suas modificações geralmente levam seus corpos ao limite antes disso. Isso significa que, na maioria das vezes, os soldados da Maelstrom são jovens, fisicamente fortes e equipados com implantes cibernéticos de altíssima potência. Graças a isso, até mesmo veteranos experientes da 6TH Street ou os bem equipados Tiger Claw se veem em desvantagem no combate de rua. É esse poder de fogo avassalador que permite a Maelstrom controlar uma parte de Night City com menos membros do que outras gangues. E sob a liderança de Brick, eles vêm se expandindo gradualmente para novos distritos. Para Carol, Maelstrom tinha sido seu primeiro inimigo de verdade em Night City. Foi quase ser atingido por uma bala perdida em um dos tiroteios que o fez pegar em armas e lutar contra a cidade. No início de sua vida como mercenário, Maelstrom aparecia em tantos trabalhos que ele começou a resmungar sempre que o nome deles era mencionado. Mas agora que ele pensava nisso, já fazia um tempo que não aceitava um trabalho que envolvesse isso. Não porque ele os estivesse evitando, mas porque os intermediários não se deram ao trabalho de oferecer contratos para Maelstrom. Por que gastar dinheiro para ir atrás de um bando de lunáticos que não sobreviveriam por muito tempo de qualquer forma? Mesmo que eles enlouquecessem com a psicopatia cibernética, a MacStack ou a NCPD acabariam resolvendo tudo. Melhor esperar e deixar os cadáveres deles aparecerem na sarjeta do que pagar alguém como Caro para se envolver. E para ser sincero, Maelstrom também não estava procurando confusão com a equipe de Cara. Eles eram insanos, não estúpidos. Era do conhecimento geral nas ruas, a Maelstrom não era boba. Seus implantes cibernéticos e sua engenharia eram de primeira linha, possivelmente melhores do que os da maioria das outras gangues, graças à enorme quantidade de cobaias experimentais que utilizavam. Corria o boato de que alguns protótipos corporativos eram entregues a Maelstrom para testes de campo antes de chegarem ao mercado. Eles sabiam exatamente com quem podiam se meter, e com quem definitivamente não deviam.
Cara e sua equipe se encaixavam perfeitamente na segunda categoria. A menos que fosse absolutamente necessário, nem mesmo a Maelstrom estava disposta a enfrentá-los. Mas o fato de eles não estarem procurando briga não significava que Carl não fosse trazer uma para a porta deles. Ele tinha sido pago para bater neles. Isso já era motivo suficiente. Sem culpa. Sem hesitação. Não é como se Maelstrom pudesse ir chorar na delegacia de polícia de Newfoundland, SHHHHKT. Carl saiu do táxi Delaman que o aguardava, com as botas pisando em um trecho de pavimento sujo e manchado de óleo. Devido à sua estrutura descentralizada, a Maelstrom operava em células, esquadrões coesos de no máximo 30 membros cada. O sistema era eficiente. Se um deles enlouquecesse, não arrastaria toda a gangue junto. Nem mesmo o esquadrão do próprio Brick ultrapassou esse número. Seu esconderijo atual? Uma antiga fábrica da All Foods na zona industrial ao norte de Watson. Segundo informações da T-Bug, a fábrica costumava estar em funcionamento, mas a Maelstrom a assumiu e a reestruturou para produzir pacotes de alimentos sintéticos para distribuição. Ora, Carl não se surpreenderia se a barraquinha de macarrão embaixo do apartamento dele estivesse vendendo produtos fabricados ali. 30 membros. Viável. Enquanto caminhava sob o sol do meio-dia, Carl apertou os olhos. A luz do sol parecia excepcionalmente forte. Brilhante demais. Isso o fez pensar, será que a luz da bomba nuclear que atingiu Night City em 1923 era ainda mais brilhante do que isso? Ele tinha lido relatos de sobreviventes descrevendo-a como 2 ou 3 vezes mais intensa que o sol, cegante à primeira vista. Suficiente para fazer os olhos arderem e lacrimejarem. Que pensamento estranho. De onde surgiu isso? Talvez ele estivesse com a cabeça em um lugar estranho hoje. Mesmo assim, a menos que outra guerra corporativa eclodisse, não haveria motivo para outro ataque nuclear atingir Night City. Os interesses da Militech e da Arasaka estavam muito interligados. Somente em um conflito total sem restrições, qualquer um dos lados sequer consideraria essa possibilidade. Com essa reflexão sombria ainda presente, Carl se aproximou da fábrica da All Foods, a base de operações da Brick. Estranhamente, mesmo depois de caminhar até cerca de 50 metros do local, não havia nenhum sinal de vigilância. Nenhum movimento. Nenhuma câmera se voltando para segui-lo. Ele planejava invadir sozinho, dar uma surra humilhante em Brick, talvez até arrancar um membro ou 2 se necessário, mas essa falta de resistência era estranha. Quando finalmente chegou ao portão da frente, avistou uma câmera de vigilância simplesmente pendurada lá, inerte. Sem vida. Sem resposta. Como se ninguém estivesse assistindo à transmissão. Será que T-Bug se enganou na localização? Carl franziu a testa e verificou o endereço em seu dispositivo. Não, este era o lugar certo. Ela fez alguma besteira? Isso não é típico dela. Assim que ele começou a pensar que o lugar poderia estar vazio, um som ecoou de dentro do prédio. Estalo, 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 bang. Fraco, mas inconfundível. Tiros. O semblante de Carl endureceu. Ele reconheceria aqueles sons em qualquer lugar. Algo estava acontecendo. Ele lançou um olhar para a persiana de aço à sua frente. Não havia tempo para hesitar. Seu monofio cortou o metal, limpo, eficiente, criando uma abertura retangular. Instantaneamente, uma torreta atrás da porta foi ativada, detectando a intrusão. Clique. Zumbido. O cano se ergueu e depois se retraiu. Substituição do sistema concluída. Carl entrou como se estivesse entrando numa loja de conveniência. Vamos ver o que diabos está acontecendo aqui. Capítulo 489. As lutas internas de Maelstrom. Royce, seu desgraçado. Você se atreve a me trair? Brick, o chefe da Maelstrom, praguejou enquanto disparava sua pistola altamente modificada contra outro esquadrão de membros da Maelstrom. Seu alvo? Royce, o traidor que liderava a rebelião. Hoje Brick enfrentava um julgamento que mais cedo ou mais tarde, aguardava todos os líderes da Maelstrom. Alguém subordinado a ele decidiu que era hora de ter um novo chefe. Isso não era nada incomum em Maelstrom. O próprio Brick havia chegado ao poder por meios semelhantes. Agora era a vez dele. Ganhar ou perder. Tudo se resumia a uma vida. Nessa gangue, isso não valia muita coisa. Mas o que realmente magoou Brick foi quem o havia traído. Royce. Royce era uma figura singular, mesmo entre as aberrações de Maelstrom. Seus olhos cobertos de LED brilhavam intensamente em seu rosto, mas era sua natureza imprevisível que o tornava verdadeiramente perigoso. Acreditava-se amplamente que o homem era mentalmente instável. Num minuto, ele podia estar discutindo negócios como uma pessoa racional, e no minuto seguinte, atiraria na sua cara por diversão. A maioria dos psicopatas do Maelstrom tinha algum tipo de padrão, dava para aprender quando era melhor ficar longe. Mas Royce conseguia manter uma conversa normal, até que não conseguia mais. Era impossível previsível, e por isso 2 vezes mais letal. Por mais estranho que pareça, Brick já fora um dos poucos que conseguia se dar bem com Royce. O próprio Brick era uma exceção na Maelstrom. Nas ruas, ele tinha a reputação de ser alguém que seguia as regras, alguém que entendia de ordem. Até mesmo os perfis corporativos o descreviam como um operador inteligente. Seus amigos superam em número seus inimigos. Esse tipo de elogio significava muito em Maelstrom, onde a liderança geralmente era conquistada pela força bruta e por implantes cibernéticos. Brick conseguiu chegar ao topo graças à sua capacidade de construir alianças, não apenas por poder de fogo bruto. Afinal, Maelstrom podia ser uma gangue de psicopatas, mas não eram idiotas.
Sabiam que um líder com boas conexões podia oferecer melhor proteção do que brigas internas intermináveis. Royce costumava respeitar Brick, mas hoje esse respeito havia desaparecido. Só poderia haver um chefe, e Royce havia decidido que deveria ser ele. Eu já decidi como isso vai terminar, Brick, gritou Royce. Vou dizer a todos que você está morto, e eles vão acreditar. Sabendo como Brick se mantinha no poder, Royce havia preventivamente enviado esquadrões das proximidades para emboscar comboios de transporte, garantindo que Brick não recebesse reforços. Brick talvez não fosse o melhor lutador, mas tinha mais aliados que Royce. Se tivesse tempo de enviar um sinal, a situação poderia mudar. Mas Royce contava com a estrutura fragmentada da Maelstrom para jogar a seu favor. Sem Brick, seus seguidores ficariam sem líder. Nessa gangue, a lealdade não durava sem alguém para apoiar. Além disso, aquilo era o Maelstrom. Aqueles lunáticos conseguiam sobreviver a cirurgias de substituição de globos oculares sem anestesia. Trocar de líderes não era nada em comparação. Maldito Royce, você não vai se safar dessa. Brick olhou em volta. Seus companheiros de esquadrão restantes, que antes eram 30, estavam caindo rapidamente. Ele lamentou ter ignorado o conselho de um de seus tenentes, um homem chamado Ellis Cart, que o havia aconselhado a eliminar Royce preventivamente. Agora é tarde demais. Hahaha. Não preciso enganar todo mundo, zombou Royce. Só preciso eliminar aqueles que não me seguem. Não se preocupe, Brick, talvez eu deixe você viver. Depende de como eu estiver me sentindo. Você é completamente louco. Espero que você ainda esteja gritando isso quando eu te pegar. Vai, corre. Você não vai longe. A emboscada foi rápida e brutal. Royce trouxera mais de 80 homens. O esquadrão de Brick, composto por 30 homens, foi reduzido a 3, incluindo ele próprio. Ainda assim, os homens de Brick lutaram bravamente. Mesmo depois de perderem um terço na primeira onda, conseguiram eliminar um número comparável de atacantes de Royce. Mas e agora? 3 contra 50. E Royce era um dos melhores lutadores de Maelstrom. Acabou. Arguin. Brick gritou quando seus membros foram quebrados e desativados por um Netrunner. Seu implante cibernético parou de funcionar e ele foi arrastado até Royce. O esquadrão dele? Sumiu. Todos eles. Royce respirou fundo, saboreando o ar denso com sangue, pólvora e o cheiro gorduroso de carne sintética. Ele sorriu para seu antigo chefe. Acabou, Brick. Acabou para você? No momento em que Royce estava prestes a falar novamente, uma nova voz ecoou pela fábrica. Todos que ainda estavam vivos ouviram isso. Royce ergueu a cabeça instintivamente. Ali, empoleirada no alto de uma viga de sustentação de aço, uma figura solitária os encarava. Ele claramente estava sentado ali há muito tempo, observando toda a batalha. Eles reconheceram o rosto dele. Ele não era Maelstrom. Tecnicamente, a lógica dizia que deveriam abrir fogo imediatamente. Nenhum forasteiro deveria presenciar esse tipo de golpe interno. Mas a questão era que agora ele era lógica. KK, rosnou Royce entre dentes cerrados. Obrigado por assistir. Se gostou, deixa o like e inscreva-se. Quanto mais apoio, mais vídeos. E se possível, apoie o canal doando no Pix do canal, na descrição do vídeo ou qualquer valor ajuda. Assim o canal pode trazer novels e fanfics de autores pagos e novos vídeos são postados com mais frequência. Muito obrigado a todos, curtam o canal.